porque Deus está falando para mim que tem gente que não está conseguindo nessa manhã render graças a Ele, porque se sente culpada, se sente tão para baixo que diz: eu acho que Deus nem vai ouvir minha oração. Esses dias eu não orei, eu acho que Deus nem vai receber minha oração. Tem um tempão que eu não apresento devocional diante de Deus, mas o Senhor está dizendo para mim e para você: um coração contrito e quebrantado eu não desprezo nunca. Nesta manhã Deus conhece tuas dores, teus dilemas, tuas aflições, e posso lhe dizer mais: se de vez em quando você se sente aflita, culpada, angustiada, atordoada e se sente mal por não estar tendo a vida que você gostaria de ter diante de Deus, Deus está dizendo: até isso é meu Espírito te levando a um caminho de arrependimento, de convencimento. Sabe por quê? Você pode perder a tua rotina, pode perder o teu status social, você só não vai perder a minha presença, porque eu não abro mão de você. O Senhor está dizendo isso a alguém aqui nesta manhã. Você é minha, você é meu. Oh meu Deus, eu não estou querendo botar pano quente não, eu não estou querendo te aliviar não, mas eu também não posso chegar aqui com um chicote para fazer você se sentir melhor, achando que é te batendo que você muda, achando que é dizendo que você deveria orar assim mesmo e se arrastar assim mesmo que tudo isso muda. Porque a realidade do nosso dia, gente, é que quando a gente sai de uma atmosfera favorável como essa, não tem Bispa Keila, não tem Camila, não tem instrumento, não tem cadeira, não tem isso aqui não. O que tem é a gente e Deus, e o que a gente recebeu diante de Deus, e o que Deus está dizendo é: eu vou te encher a tal forma que quando você se deparar consigo mesmo na sua casa, você não vai ter tempo para guerrear com vizinha, para reclamar dos seus malefícios. Sabe por quê? Eu vou te levar a romper com você mesma. Você será tão cheia de mim que não haverá lugar para ti. Não haverá lugar para ti estes dias. Deus está colocando esta palavra na minha boca agora, pastora Bispa Keila. Eu não planejei dizer isso, mas Deus está dizendo: este dia chamado hoje, starta, inaugura, inicia uma nova temporada na tua vida. Um ciclo está sendo inaugurado nesse Corafesp. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender. Deus está dizendo: eu primeiro te humilhei. Primeiro eu fiz ver que sem mim você não é nada mesmo. Sabe por que você está se sentindo para baixo? Sabe por que você está se sentindo a pior filha que Deus podia ter? Era eu te humilhando para você ver que não tem vida fora de mim, não tem resultado fora de mim. Era para você se lembrar que os resultados que você colhe hoje, que as colheitas do sucesso que você vive hoje, tem a ver comigo e não com você. Sabe por quê? Eu te abençoei tanto. Deus está falando com alguém aqui, gente. Eu já vou pregar, mas o culto é para Deus, a glória de Deus. Deixa Deus fazer o que Ele quer. Tem gente aqui que está dizendo agora, passou dias em situação aonde você viu que você não era nada. Deus está falando comigo que tem gente aqui que até o que sabia fazer parece que já não consegue fazer do jeito que fazia, dizendo: meu Deus, por que eu não consigo fazer o que eu sempre fiz? E por que agora eu estou começando a ter medo do que eu não tinha? E o Senhor está dizendo: caminhei tanto contigo em dias onde a tua dependência era toda minha. Te fiz gerar, te fiz prosperar, te fiz crescer em áreas que você nem sabia que tinha talento para frutificar. Eu te promovi tanto, te enchi tanto da minha glória, que você começou a achar que esses resultados tinham a ver com a sua inteligência, com os seus contatos, com a sua network, com as portas que estavam abertas diante de você, e começou a tomar o tempo que era nosso com suas coisas importantes. De um tempo para cá você está cheia de coisa importante.
cheio de coisa importante. E por que está sendo difícil administrar? Porque normalmente são coisas para Deus. É o departamento, é a igreja, são as ovelhas. Só que Deus trouxe gente aqui nessa manhã para dizer: nem tudo que você faz para mim significa que você está comigo. O seu tempo para mim não substitui o meu tempo com você. E aí você começa a prosperar e a colher. E como você está envolvido o tempo todo, ou a maior parte do tempo, em coisas que levam o nome de Deus e que são para a glória de Deus, você não entende porque está vivendo esse estágio. E Deus está dizendo: mas é por isso que por esses dias eu te humilhei. Eu fiz você não ter mais a agilidade que você tinha para fazer coisas que outrora eram hábeis na sua mão. Você perdeu a destreza com alguma coisa por esses dias. Nem a comida tua que é tão boa estava saindo direito. Se alguém chegasse para você e dissesse assim: fulana, ora por mim, você conseguia orar por ela na hora e ainda fazia uma boa oração. Só que para dobrar o joelho e fazer a própria oração, você não conseguia organizar uma frase, um pensamento que fosse verdade. Tem mulheres aqui que dobraram os joelhos por esses dias, assim diz o Senhor, e oraram, e menos de 1 minuto depois de levantar o joelho, não tinham lembrança do que oraram, porque a cabeça estava tão agitada que era como se não houvesse efetividade, organização, raciocínio lógico dentro daquilo que apresentaram. Aí Deus está dizendo e me conduz a dizer novamente: era eu te humilhando, era eu pegando toda a humanidade que você tem e pegando tudo que você pensa que é e mostrando quem você é de verdade. Sabe por quê? Te abençoei tanto, te dei tanta destreza, dons, qualidades, talentos, que de uns tempos para cá você está pensando que é, que pode, que faz, que tem. E se você tem muita dificuldade de ouvir o que eu estou dizendo agora, é porque você ainda está nesse processo. Então te prepare que vem mais humilhação por aí. Agora, se quem enquanto ouve isso reconhece dizendo: é isso mesmo, Deus. Se há aqui quem se identifica com a palavra, não por ira do confronto, mas por bondade de ver Deus trazendo discernimento, clareza e resposta naquilo que outrora não discernia, te prepare. O Corafesp será um tempo de inaugurar um novo ciclo na sua vida. Porque quando está tudo bem e as coisas estão fluindo, Deus abençoa tanta gente, nos dá tanta habilidade, destreza, autoridade até na sua obra, que a gente começa a se ocupar mais com a demanda do que com a presença. E aí o Senhor, Ele falou esses dias ao meu coração, enquanto eu passava por um processo desse de humilhação. E coisa boa é quando é Deus que humilha. É Ele, porque Ele faz isso sem que ninguém veja. É interessante essa parte. Deus te espreme sem que ninguém veja. Tem gente às vezes que pensa que tu está vivendo o apogeu do teu sucesso financeiro, emocional, e não sabe que tu está humilhado, arrebentado, dizendo: Deus, eu estou sem nada, sem propósito, sem vida, sem alegria. E as fotos do Instagram muito bonitas, porque a gente só posta o que dá certo. E o Senhor está dizendo: eu não estou te curtindo lá, eu estou te apertando e aqui, ó, aqui. E a gente sofre nesse processo. Mas é Ele que nos leva ao altar da oração, ao altar da humilhação. E aí esses dias passando por esse processo, e eu já abro a Bíblia para não lhe cansar mais de pé. E esses dias passando por esse processo, o Senhor disse assim para mim: você lembra que eu escolhi as coisas que não são? E aí eu me lembrei e falei: ora, realmente não era nada, não tenho nada, não, sem Deus, tudo que eu tenho vem de Deus. Mais alguém aqui se identifica? Há mais alguém que se identifica aqui? Camila, se não fosse uma palavra de Deus, eu não estava morando na casa que eu moro. Camila, se não fosse a minha vida com Deus, a minha família não seria essa. Camila, se não fosse Deus na minha vida, aquela enfermidade. Mais alguém se identifica? Então o nosso caso não é poesia, é literalidade. E aí o Senhor disse para mim: você funciona e flui
é comigo que você flui. Sabe por quê, Camila? Sem mim você não flui. Sem mim até o que você acha que sabe fazer, você desaprende. E eu me lembro de quantas vezes em púlpito, textos que eu abria e eu dizia: meu Deus, eu conheço esse sermão, eu sei essa mensagem, mas ele não produzia nada em mim. Ainda que produzisse nas pessoas, não produzia nada em mim. Era como se tivesse escrito em grego. E aí nessas horas você vai reconhecendo e dizendo: mano, sou desprezível. Deus me escolheu porque ninguém me escolheria. Deus me escolheu não porque qualidades me sobravam, mas porque era impossível que eu tivesse tanto sucesso ou prosperasse em qualquer outra área que a mão dele não me alcançasse. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender agora, que é para fechar o ciclo da humilhação. Sabe qual é a irritação de muitos crentes que estão aqui nessa manhã adorando ao Senhor? A consciência da maturidade para aqueles que já a possuem, de que pessoas que não têm o Deus que você tem, não servem a Ele como você serve, não amam a Ele como você ama, prosperam em áreas insignificantes, sem fazer força e sem ter apoio espiritual, porque eles têm de verdade talento e aptidão para estas coisas. E às vezes a gente se pergunta: como pode, dentro de uma área em que eu deveria desenvolver, eu não consigo? E o Senhor diz: porque de fato você não é igual a Ele, de fato você não é igual a ela, porque há nele aptidões humanas, seja elas quais forem, que levaram ela. Por isso a glória é dele, por isso também o que ele tem é passageiro, porque o que a terra dá, a terra tira. Agora, veja aqueles a quem o Senhor escolheu. Veja aqueles a quem o Senhor escolheu. Vem de Deus e volta para Deus. Eu tive uma visão esses dias. Eu via uma ferramenta, um machado, e ele era todo um machado, mas ele estava no canto. E o Senhor dizia assim para mim: esta ferramenta não é uma ferramenta obsoleta. Um machado pode continuar a ser usado para qualquer coisa. E aí o Senhor falou assim para mim: porém eu não uso mais esse machado, porque ele não está amolado, porque esse machado não é mais um instrumento fácil e de leve manuseio nas minhas mãos. Então essa ferramenta encostada ali vai se tornar obsoleta. E quando Deus me deu essa visão em oração, eu disse: Deus, não me permita cair em tamanha desgraça. Não me permita cair em tamanha desgraça de ser alguém que poderia ser usado, de ser alguém que poderia ser útil, mas porque não tem amolado a ferramenta, porque não tem reconhecido que tudo vem dele e volta para ele, acaba se tornando obsoleto. Então preste atenção, eu não programei dizer nada disso, mas o Senhor está dizendo aqui para alguém: não era inferno, não era demônio, era eu te humilhando, para você voltar ao lugar da oração, para você voltar a dedicar seu tempo, para você voltar a ter paz. Porque tinha dia que tu não tinha conta paga, mas a tua vida com Deus estava tão em dia que você tinha paz e ninguém entendia nada. Hoje nem tem aquelas dívidas e te perguntas: aonde está a paz? Sabe por quê? Salvo não perde a salvação, mas se não vigiar, a alegria vai embora. A alegria dela. E o Senhor está falando comigo que esse movimento do Corafesp nesta temporada vai encerrar ciclos antigos e vai te levar a um nível de intimidade mais profunda com Deus. Crente saudosista aqui ouvindo isso e dizendo: eu quero ser um crente melhor como eu era. Deus está dizendo: se eu te botar como você era, você volta a ser o que eu não queria que você fosse. Então agora eu vou te levar numa área que você ainda não conhece. Você vai conhecer coisas sobre mim que você ainda não conhecia.
Oh, quem está preparado para o novo de Deus aí? Quem está preparado? Quem está preparada? Aleluia! Então levante as suas duas mãos aos céus. Vai, faça isso agora. Vamos, irmã, levante aí essa mão, meu irmão. Levante aí. Bora, abre esse sovaco, menino. Levante essa mão e diga assim: porque é dele. Tá fraco, diga: porque é dele, nele e para ele são todas as coisas. Recebe a minha vida, recebe a nossa vida, Jesus. Fala ao nosso coração profundamente nesta manhã e glorifica o teu nome, em nome de Jesus.